Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXX. Nota de Vástria. Aqui adicionando mais um capítulo à lista. Antes de começarmos, gostaria de mostrar uma foto do Belcranel atual. Sim, é assim que Bel ficaria nesta fic. Para dar uma ideia visual. Principalmente porque todo mundo tem a cabeça de Bel de 14 anos, mas esta parece uma de 19 anos. Agora sim, aproveite o capítulo. Capítulo 7. As Três Irmãs do Destino. Vamos para o meu escritório, agora. Dionísio declarava enquanto caminhava ao lado de Bel, pelas cabines. Senhor D, você pode me dizer o que diabos está acontecendo? Bel perguntava, já que não tinha ideia do que estava acontecendo. Antes que Dionísio pudesse responder, o capitão do Arizut rapidamente veio ao seu lado e o abraçou pelo pescoço, fazendo Bel estremecer levemente. Então essa queda doeu um pouco, hein? Eu estava dizendo que era muito estranho que um semideus pudesse sair quase ileso daquela queda. Mas você é um deus, e isso explica tudo. Deus. Bel pensou em choque quando começou a entender o que estava acontecendo. Isso não explica o poder das chamas. A loira, Dionísio e Bel olhariam por cima do ombro para ver Annabeth e mais filhos de Atena atrás dela. Bel começou a soar com o olhar penetrante das duas mulheres que esperavam uma resposta. Isso é porque ele recebeu a bênção de Hestia. Bel deu um sorriso agradecido para Dionísio por salvá-lo. Eu não entendo como tudo isso aconteceu, mas Zeus escondeu muitos detalhes de nós. Oh, isso explica onde ele conseguiu sua meia imortalidade e o poder do fogo. Annabeth dizia com uma mão no queixo, e então dava a Bel um olhar calculista. Mas Hera e Zeus não conseguem se ver por mais de um segundo sem começar a gritar um com o outro. De filho bastardo do mundo. Havia um mortal? Bel revirou os olhos com tal ideia. Não fale bobagem. Eu poderia acreditar em Zeus, mas Hera. Há apenas algo estranho acontecendo e eles não querem nos contar. Pare de criar teorias absurdas. Dionísio salvaria Bel novamente, fazendo com que Annabeth esfregasse o cabelo um pouco envergonhada enquanto a loira ria alto com o que ouvia. Bom trabalho. Você foi incrível, Bel. Espero que possamos treinar juntos novamente um dia. Bel apenas assentiu um pouco surpreso com todos os elogios e tapinhas nas costas dos filhos de Atena enquanto se moviam mais rápido vendo que a fogueira estava acesa, insinuando que o almoço havia começado. Vocês deveriam ir comer também, os outros campistas vão deixar você sem nada. Annabeth e a loira ficaram confusas com sua declaração e rapidamente se despediram de Bel para irem para a sala de jantar. Salto de linha. Bel e Dionísio entraram em seu escritório, para ver que todos os caçadores já estavam lá, junto com Quilon. Tudo foi explicado para mim.
É incrível, Senhor de Quiron declarou seriamente. Eu apreciaria se isso não fosse para fora deste círculo, Quiron. Faria uma grande bagunça no acampamento se eles descobrissem sobre existências de outras dimensões. Dionísio esclareceria enquanto se sentava calmamente em seu escritório. Onde está a Lada e Artemis? Bel perguntou olhando para a deusa com os olhos. Ele está no Olimpo. Houve uma grande agitação sobre o que aconteceu, e provavelmente vai demorar um pouco para ele voltar. Pelo menos, até que Zeus ouça ou imagine uma possível desculpa para tirar as dúvidas dos campistas mais problemáticos. Como aquela filha de Atena. Zoe diria seriamente. Dionísio juntou as mãos e apoiou o queixo sobre elas enquanto soltava um grande suspiro de exaustão. Por enquanto, eu gostaria que ninguém falasse mais do que deveriam. Você deveria ficar em Sagiut com os caçadores até que as coisas se acalmem um pouco. Dionísio declararia. De acordo. Bel respondeu sério. Antes que alguém pudesse dizer uma palavra, Poseidon apareceu do nada no escritório. Meu irmão requer sua presença, Dionísio. Eu declararia o deus a sério. Dionísio dava um suspiro cansado e parecia completamente entediado para Poseidon. De acordo. Dionísio deu uma última olhada em todos antes de desaparecer. Eu te exorto que tudo permaneça em ordem. Salto de linha. Já estava escurecendo. Bel estava esparramado no sofá enquanto dormia profundamente. Os 4 slayers estavam na mesa, jogando pôquer. Eu não posso esperar mais. Quanto tempo vai levar? Poebe batia o queixo com força na mesa, fazendo todas as cartas voarem. Zoe se recostava na cadeira e dava um grande suspiro. Você está certo. Eu já tive o suficiente. Eu quero usar meu arco. Lilia e Brilha se olhavam muito sérias enquanto moviam as pernas alegremente e estudavam suas cartas. Parecia que os dois e Bel estavam se divertindo. Claro, considerando que o homem de cabelos brancos tinha muito pouco tempo para dormir, tirar uma soneca curta de 7 horas foi muito gratificante para ele. Como é que ele pode dormir tanto? Zoe perguntou claramente se referindo a Bel, sem ter ideia de que o homem de cabelos brancos tinha horários muito complicados. A essa pergunta, Poebe desviou o olhar distraidamente, como se não soubesse de nada. Está tudo resolvido agora. Bel acordou e dirigiu seu olhar junto com os outros para ver como Artemis entrou na cabine. E o que eles disseram? Bel perguntou enquanto colocava as 2 mãos atrás do pescoço e se recostava ainda mais no sofá. Como os campistas não conhecem toda a profecia, Dionísio ofereceu a Héstia para se passar por sua mentora, explicando como você conseguiu sua meia imortalidade e poder de fogo. Por tal absurdo. Apolo sugeriu que você simplesmente ignorasse o problema, enquanto o Olimpo simplesmente nunca dará uma resposta para o problema. Afinal, Zeus disse que você não deveria se explicar para pessoas que não merecem esse reconhecimento. Então, isso significa que ele será reconhecido como um deus a partir de agora. Poebe perguntou com uma sobrancelha levantada. Uau uau uau. Bel pulou. Eu não sou um deus ou algo assim. Todos olharam para Bel confusos com sua resposta. Isso mesmo, ele é adotado. Todos ficariam surpresos com a declaração de Artemis. A outra opção era ele ser banido, mas Zeus deixou claro que você era um filho adotivo. Não se sabe quanto tempo terá passado, mas no momento ele não mostrou sinais de ser filho de Zeus, então ele ainda está em processo de conversão. Caso contrário, o menino não poderia ser o menino de A Profecia. Porque ele seria totalmente imortal em vez de meio imortal. Artemis deu a Bel um olhar muito sério, deixando o homem de cabelos brancos imediatamente sério.
Rapaz, quanto tempo se passou desde que você se tornou seu filho adotivo? Antes de vir para esta dimensão. Artemis colocou a mão no queixo e acenou para si mesma. Isso significa que a profecia pode ser cumprida agora, daqui a 2 anos. 2 anos. Todos olhariam para Artemis em choque com o que ouviram. Isso significa que ele está se arrastando conosco por 2 anos. Poebe perguntava enquanto se recostava na mesa desanimada. Na pior das hipóteses, sim. Eu declararia Artemis seriamente. Um silêncio constrangedor se ergueria na cabine. Mas realmente, não é tão ruim quanto parece. Todos os caçadores quase caíram de seus assentos ao ouvir tal declaração de Artemis, enquanto Bill só podia observá-la com os olhos arregalados. Artemis olhou para todos os seus caçadores com um pequeno sorriso. Afinal, poderia ter sido qualquer outro homem. Mas acabamos de obter o único homem respeitável e gentil que existe nas 5 dimensões. Acho que dizer nas 5 dimensões é um pouco exagerado. Bill pensou com os olhos vazios. Mas eu não estou reclamando. Ele pensou no final com um sorriso quando viu que Artemis finalmente estava gostando dele. Embora eu ainda tivesse uma pequena dúvida. O que o fez mudar de ideia? Afinal, ela só disse que iria respeitá-lo. Mas ele parecia ter conquistado não apenas o respeito da deusa, mas também sua confiança. Poebe apenas resmungou baixinho, pois não podia dizer nada contra isso. Enquanto Zoe, Lilia e Brilha deram um grande sorriso. Isso é ótimo, Lady Artemis. Bill realmente provou ser uma boa pessoa, e eu gosto de sua companhia. Artemis simplesmente levantaria uma sobrancelha para Zoe por suas palavras. Ela sabia que Bill e Zoe eram mais próximos, mas parecia que eles já tinham se tornado bons amigos sem ela saber. Uau uau! Bill declarou com um sorriso, sentindo como Lilia e Brilha o abraçavam com força e o sacudiam um pouco. As outras mulheres olharam para isso um pouco surpresas. Lilia e Brilha tinham muito medo dos homens, mas Bill conseguiu tocar fundo em seus corações de alguma forma. Artemis abandonou seu espanto por um pequeno sorriso. Estou impressionado que eles notaram quando eram tão pequenos. O menino poderia ter capturado a bandeira sem salvá-los e perder tempo. Mas no final ele escolheu salvá-los, não importa quem mais pudesse sair por cima. Artemis ainda assistiria com seu sorriso atual enquanto Bill estava tentando tirar as 2 garotas dela com um grande sorriso no rosto. Agora, eles provavelmente não vão se livrar dele. Eles o admiram e se sentem seguros perto dele. Artemis desviou o olhar pela janela enquanto aumentava ainda mais o sorriso, algo estranho nela. Na verdade, devo admitir que a chegada do menino nos trouxe muitas coisas boas. Zoe rapidamente se juntara ao trio, tentando ajudar Bill a tirar as garotas dele enquanto elas riam alegremente. Pena que nem todos pensaram o mesmo. Finalmente Artemis pensaria, dirigindo o olhar preocupado para Poebe, que ainda estava deitada na mesa com uma aura depressiva ao seu redor. Salto de linha. A sala de jantar já estava aberta para o jantar. Cada um dos campistas tomou seus lugares em suas respectivas mesas. Bill caminhou junto com os Slayers, finalmente parando quando viu que todos se dirigiam para a mesa de Artemis. Tendo experiência com seus hábitos anteriores, eles provavelmente não o deixariam comer na mesma mesa em que estavam. Bill virou o olhar para ver a mesa de Hera e Zeus. Ele ficou pensando por alguns segundos, até que finalmente foi até onde estavam todos os pratos de comida, que estavam perto da enorme fogueira, e começou a pegar todo tipo de comida. Eu já estava me perguntando onde você estava. Você não apareceu durante o almoço ou o treino da tarde.
Bill observou com um pequeno sorriso para Annabeth, que já estava perto dele, escolhendo sua comida também. Era óbvio que ele tinha milhares de perguntas a fazer. Annabeth apontou para o lado dela. Este aqui é o meu melhor amigo. O menino de cabelos loiros um tanto bagunçado deu um passo à frente. Meu nome é Luke Castellan. O Luke identificado levantou a mão. É um prazer te conhecer. Bill apertou as mãos com um sorriso. Bill Cranel. Também é um prazer. Se precisar de ajuda com alguma coisa, sinta-se à vontade para vir me ver. Sou filho de Hermes, mas gosto de acampar do lado de fora da cabana. Você sabe, todos nós sempre temos um lado rebelde. Luke declarava com um sorriso amigável. Eu entendo. Vou manter isso em mente. Bill respondeu, devolvendo o sorriso. Bill foi empurrado um pouco para frente, então ele colidiu com Luke e quase derrubou toda a comida em sua camisa. Eu pensei que derrubar um deus seria um pouco mais complicado. A filha de Ares se declarava em tom zombeteiro. Fácil dizer quando você pega alguém de surpresa. E nunca mais me chame assim. Eu tenho um nome, sabe? Bill dizia com os olhos vazios, enquanto se recompunha com a ajuda de Luke. A mulher começou a tirar uma grande quantidade de comida das bandejas, enquanto lhe lançava um olhar de soslaio. Isso mesmo. Ainda não nos apresentamos. A mulher parou de pegar a comida e olhou para ele desafiadoramente. Meu nome é Clarice LaRue, filha de Ares. Ele afirmou orgulhosamente enquanto estendia a mão. Bill retornou seu olhar e segurou sua mão com força na dela. Sino Cranel. Depois de alguns segundos testando a força, Clarice finalmente desistiu e puxou a mão. Então, Bill. Espero vê-lo mais vezes no acampamento. A mulher apertava sua mão para aliviar a dor quando ela se virava. Embora eu entenda que é meio complicado ter que ir com os Slayers em todos os lugares. HMP, filhos de Ares, todos eles se comportam como animais quando presenciam alguém que representa um grande desafio para eles. Não lhes dê muita importância, eles são assim. Luke declarava com um pouco de graça em suas palavras. Não diga isso. Annabeth respondia enquanto observava Clarice se sentar à mesa de Ares com seus irmãos. De qualquer forma, eu gostaria de saber como um filho de Zeus e Hera ressurge depois de milênios. Bill olhou para Annabeth para ver como seus estreitos olhos cinza o estudavam profundamente. Nesta situação, qualquer um ficaria perturbado com o olhar intenso da jovem. Mas Bill não era qualquer um, eu não sei. Eu nem mesmo entendo. Bill simplesmente fechou os olhos e deu de ombros, fazendo com que Annabeth levantasse uma sobrancelha. Só agora eu descobri que Zeus e Hera são meus pais. Eles nunca me contaram nada sobre isso, e minha mentora Hestia também não me contou nada sobre isso. Hestia era sua mentora? Luke perguntou enquanto cruzava os braços, um tanto surpreso com a revelação. Bill simplesmente assentiu e saiu, sem primeiro levantar a mão em saudação. Isso explica como ele conseguiu a bênção de Hestia, Annabeth declarou enquanto colocava a mão no queixo. Bill deu um rápido aceno de cabeça ao passar pelas crianças da mesa de Atena, que o cumprimentaram com muito respeito. Finalmente, ele chegou à mesa de Hera, para ver que estava completamente vazia. Bill deu um pequeno suspiro e começou a se sentar à mesa solitária. O que você pensa que está fazendo? Bill olhou para frente com um pouco de intriga ao ouvir a voz de Artemis. Venha comer com a gente. Ah, você já se acostumou a comer sozinho. Artemis diria seriamente enquanto apontava para um espaço aberto entre ela e Zoe. Bill piscou surpreso. Você está bem com isso? Artemis simplesmente assentiu. Bill rapidamente pegou suas coisas e se sentou entre Artemis e Zoe com um sorriso bobo no rosto.
Ele já estava começando a achar a atitude dos caçadores um tanto irritante, então isso foi um avanço para ele. Poeb deu a Bel um olhar sério enquanto brincava com sua comida. Ainda acho inacreditável que ele tenha se movido tão rápido. Se ele tivesse demorado um segundo a mais, eu teria intervindo pessoalmente para resgatar Lilia e Brilha. Bel piscou 2 vezes em surpresa. Espera um segundo. Bel de repente se levantou de sua cadeira e apontou acusadoramente para Poeb. Isso significa que você estava nos observando o tempo todo. Sim, e devo dizer que você fez um bom trabalho. Bel deu a Zoe um olhar incriminador depois de dizer essas palavras. Zoe apenas riu do olhar de nojo de Bel. Eu concordo com Zoe. Você não apenas capturou a bandeira, mas também salvou os dois, exatamente como eu esperava. Obrigado por não me decepcionar. Bel olhou para Artemis um tanto surpreso com suas palavras, enquanto a deusa comia calmamente de maneira refinada. Bel rapidamente balançou a cabeça ao entender o que estava acontecendo. Nosso acordo. Você mentiu para mim. Isso não é o pior, Artemis é muito ruim. Todos olhariam para Lilia com uma gota de suor com suas palavras. Isso mesmo. No final, acabamos sendo usados por ela e não por Bel. Brilha declarava com um beicinho. Artemis limpava a garganta e tomava refrigerante, depois desviava o olhar envergonhada. Zoe colocou a mão em Lilia, que estava ao seu lado. Mas isso é o melhor, não é? Se Lady Artemis não tivesse usado esse método arriscado, você ainda não se sentiria ao gosto com Bel por perto, enquanto Lady Artemis nunca teria mudado seu ponto de vista sobre Bel. Bel piscou em confusão. Ponto de vista. Bel olhou para a deusa muito surpreso. Isso significa que desde o início seu respeito não estava em jogo, mas sua confiança. Artemis olhou para ele seriamente. Assim é a típica expressão apática de Artemis. Se curvava em um pequeno sorriso. Mas você também ganhou a bandeira no final, então é justo ter os 2 prêmios, certo? Eu não estou reclamando de jeito nenhum. Bel timidamente esfregava o cabelo. Uma grande corrente de vento tiraria todos de seu ambiente feliz, para substituí-lo por um de mistério. Dionísio e Quiron saíram de seus escritórios para ver o que estava acontecendo, apenas para ficarem ainda mais chocados. Todos, sem exceção, ficariam muito surpresos ao ver 3 figuras de pé perto da fogueira. Rapidamente, os campistas começaram a murmurar coisas diferentes entre si enquanto olhavam para as 3 mulheres aparentes que estavam ali. Que diabos? Artemis disse em voz alta com um tom claramente chocado, fazendo Bel entender que algo muito estranho estava acontecendo, considerando que até a deusa estava surpresa. As 3 mulheres que pareciam ser velhas ficaram olhando para todos os campistas por alguns segundos que foram eternos para todos. Finalmente, os 3 posicionaram seu olhar em Bel e franziram a testa para ele, fazendo com que Bel levantasse uma sobrancelha em resposta. As 3 velhas se aproximaram um pouco da mesa de Artemis, enquanto continuavam a encará-lo. Você não deveria aparecer tão cedo. Uma das velhas falou com voz rouca, fazendo com que todos a olhassem com atenção especial. Você mudou a ordem das coisas. Você mudou o futuro. Você mudou as próximas guerras. Uma das mulheres puxava várias cordas e as apertava com força. Você mudou o destino das pessoas. A velha declarava enquanto apontava para as cordas seguradas pela outra mulher. Mas o que podemos fazer sobre isso? Uma das mulheres perguntava enquanto pegava uma tesoura. Afinal, não temos a tábua de salvação dela para garantir que as coisas não mudem tanto. Ele fechava a tesoura com força depois de dizer essas palavras, fazendo com que todos fechassem os olhos com força pelo som estridente.
A única coisa que nos resta é manter as novas mudanças, irmãs. A terceira mulher responderia mantendo os fios. O futuro é apenas uma linha reta. Mas às vezes pode se curvar um pouco devido a diferentes ações. Mas quando a catástrofe vier, nem mesmo o filho da profecia será capaz de mudá-la. A velha daria a B um olhar muito simpático, fazendo começar a soar um pouco pelos nervos. Isso mesmo, irmã. Mas ele não deveria ter vindo agora. Os eventos que deveriam acontecer antes vão começar a se transformar cada vez mais por causa de sua presença. Pessoas que deveriam morrer não morrerão. Pessoas que não deveriam morrer vai morrer. Ele controla o fio de algumas vidas que nós mesmos condenamos, e não podemos fazer nada a respeito. Isso me incomoda. A terceira irmã fecharia a tesoura novamente, fazendo com que todos fechassem os olhos novamente com o som agudo. Nós não o culpamos, garoto. É tudo culpa de Zeus por tentar manipular seu destino. A segunda irmã dizia, para então olhar para Ártemis e puxar um fio prateado que brilhava intensamente. Ártemis piscou em choque ao ver seu fio de vida. As três irmãs olharam cuidadosamente para o fio. Este é o fio que mais vai mudar com a sua chegada. No meio de sua jornada, novas emoções surgirão. Ela se sentirá muito sortuda. Você está falando sobre o futuro, irmã. Agora, ela se sentiria muito azarada se descobrisse o que o futuro reserva para ela. Você está certa, irmã. Quando chegar a hora, ela não será capaz de resistir à tentação real. Ela tentará evitá-la, mas no final, não funcionará. Ela será a única para dar o próximo passo sozinha. E quando ele fizer isso, ela sentirá que atingiu o auge de sua vida por puro prazer emocional. Depois de dizer essas palavras, as três mulheres desapareceram do local, fazendo com que Bel fechasse os olhos por causa da luz incandescente que emitiam. Houve alguns segundos de silêncio, até que finalmente Poebe decidiu quebrá-lo. Lady Ártemis, você tem alguma ideia do que eles queriam dizer? Poebe perguntaria muito a sério. Ártemis abaixou a cabeça e apertou os lábios enquanto não encontrava resposta. Eu não tenho a menor ideia. Ártemis ergueu os olhos e olhou para Bel seriamente. A única coisa que sei é que ele teve algo a ver com isso. Eles mesmos disseram que a vida de muitos mudou, especialmente a minha. Não parecia uma coisa ruim de qualquer maneira, não é? Ele disse que você se sentiria muito bem emocionalmente. Zoe declarava enquanto olhava para o lugar onde as três irmãs estavam anteriormente. Ártemis simplesmente assentiu enquanto colocava a mão no queixo e estreitava os olhos com desconfiança. Eu não entendo porque algo que é bom para mim pode parecer algo muito infeliz agora. Poebe finalmente se agachou e continuou comendo. Não adianta ficar pensando nisso. Toda vez que eles falam, eles sempre o fazem de forma criptografada e nada é entendido até que tudo aconteça. Os únicos que podem saber alguma coisa sobre isso são aqueles que conhecem o futuro. E eu realmente não vejo nenhuma importância em investigar se é para ser uma coisa boa. Vamos apenas deixar acontecer. Quem eram aquelas velhinhas? Elas eram assustadoras. As duas meninas exclamavam ao se lembrarem do rosto decrépito das três velhas. O mesmo digo. Ártemis deu a Bel um olhar interrogativo para o mencionado. Você está me dizendo que tem medo de velhinhas simples? Ártemis perguntava com um tom claro de zombaria em suas palavras. O quê? Não. Eu quis dizer quem eles eram. Bel respondia rapidamente, fazendo com que todos os presentes se divertissem um pouco com sua reação. Ártemis tomava um grande gole de refrigerante e voltava à sua típica expressão apática.
Elas são as Parcas, ou também conhecidas como as Três Irmãs do Destino. São três deusas que estão encarregadas de controlar o fio da vida de cada mortal desde o nascimento até a morte. Ártemis colocava o copo com força na mesa. É a primeira vez que eu os vejo tão chateados, embora eles não tenham mostrado isso. Mas para você ter uma ideia, eles nunca aparecem apenas para dizer boa noite. É minha culpa. Bel apontou para si mesmo nervosamente. Ártemis olhou para ele com um canto do olho. Isso mesmo. Você mudou o destino de algumas pessoas, e isso é algo que é muito chato para eles. Certamente, é porque eles nunca previram que alguém de fora poderia mudar as coisas. Eles podem controlar o destino, mas não podem controlar se o futuro mudar. O destino de certas pessoas também mudará, e elas simplesmente não têm escolha a não ser aceitar essa realidade, mesmo que tenha tentado matá-lo no início. A deusa se declarava divertida em suas últimas palavras. Me mata? Bel ficaria maravilhado. Poebe assentiu seriamente. Isso mesmo. Parece que você os incomodou tanto, que eles tentaram cortar sua linha de vida em um acesso de raiva, mas eles não conseguiram encontrá-lo por razões óbvias. É uma coisa boa que eles não encontraram. Afinal, os três seriam apenas uma piada se matassem alguém por mudar algumas coisas. Zoe declarava com um sorriso. Ártemis apoiou o rosto com as duas mãos enquanto pensava nas palavras de Zoe. Esse é o problema. Eles não se importariam se fossem mudanças simples. Então, que grandes mudanças o menino trouxe? Tem a ver com o meu troco. Ártemis piscou confusa ao perceber que já havia terminado sua refeição. Há quanto tempo ele estava pensando nisso? Devemos ir dormir agora. Amanhã de manhã voltamos ao nosso acampamento. A deusa declarou enquanto arrumava os talheres e se levantava da cadeira, sendo seguido por todos os outros. Posso dormir na sua cabine? Bel perguntou enquanto se levantava de seu assento. Ártemis olhou para ele com o senho franzido. Claro que não. Podemos confiar em você agora, mas você ainda é um homem. Você tem duas cabines diferentes para escolher além da nossa. Durma bem. Ártemis começou a se afastar depois dessas palavras. Apenas Zoe e as duas garotas pararam por um segundo para cumprimentar a amiga. Bel retribuiu o gesto dos Slayers com um sorriso entediado no rosto. Bem, não havia nada a perder em tentar. Salto de linha. Bel finalmente decidiu entrar na cabana de Hera por razões óbvias. Seu conflito com Zeus ainda era palpável em sua mente. Bel olhou ao redor do local com espanto, vendo que algumas luzes decoravam o local, junto com uma mesa de tamanho um tanto pequeno. Seus assentos tinham o sinal do casamento piscando, como se o local tivesse vida própria. Mais longe, Bel podia ver uma sala que parecia ter sido construída muito recentemente, pois a madeira era muito nova. Ela consertou tudo para você. Bel se virava para ver Chiron, que estava encostado no batente da porta. Chiron. Bel fez uma pequena reverência ao ver o centauro. Chiron riu um pouco ao entrar na sala. Isso é o que eu deveria fazer quando eu te ver, então não faça isso de novo. Bel apenas assentiu com um pequeno sorriso. Chiron continuou a rondar a cabana, até que finalmente pegou uma aliança de casamento que estava em algum tipo de caixa na parede. Hera sempre teve muito carinho pelos filhos, fossem eles quem fossem. Para ela, você é muito importante. Chiron foi até Bel e lhe entregou o anel. Na verdade, ele deve estar pulando de alegria em seus aposentos agora porque você escolheu a cabine dele sobre a de Zeus. Eu declaro com um tom divertido. Imagino. Bel colocou o anel em seu dedo indicador enquanto ria.
Kiron caminhou até o batente da porta e lhe deu um sorriso. Eu não gostaria de incomodá-lo mais, Bill. Mas tenha em mente que esta cabine, esta mesa, aqueles assentos e aquela sala. É tudo seu, Bill. Ela remodelou e adicionou outras partes da cabine apenas para torná-lo confortável neste lugar. Ela fez tudo isso por mim? Bill perguntou em grande surpresa. Kiron assentiu. Isso mesmo, Bill. Quando você estava no Sages Cabin, ela não perdeu tempo em nos fazer construir tudo isso. Como eu disse antes, ela ama seus filhos. Que ela sempre estará com você. Provavelmente, ela está esperando por qualquer oportunidade de falar com você. Da próxima vez que você for ao Olimpo, não a deixe esperando. Bill apenas assentiria seriamente. Ele não sabia que a Era desta dimensão tinha tanto amor incondicional por seus filhos quanto a de seu mundo. Infelizmente, nem todas as semelhanças podem ser boas. Se ela era como a Era de sua dimensão, então ela também deveria pensar que os filhos bastardos de Zeus são o ápice da escolha, junto com o próprio Deus. Salto de linha. Alguns dias se passaram, e até agora Bill não havia retornado ao acampamento meio-sangue. A rotina do dia a dia voltou para Bill. Cada dia era um pouco mais difícil de começar devido ao acúmulo de cansaço, mas era algo que ele já estava acostumado. A única coisa que realmente mudou foi que agora ele jantava junto com os caçadores e eles podiam compartilhar diálogos com quase todos eles sem ficar chateado ou algo parecido. Embora, aparentemente, ele nunca tenha conseguido dormir perto deles, pois ainda o consideram uma ameaça. Não porque ele possa fazer qualquer coisa com eles, mas era simplesmente contra seus princípios ter um homem dentro da caçada. Muito provavelmente, Bill teria que dormir um pouco longe de suas barracas durante toda a sua estadia. Bill enxugou o suor da testa com o cotovelo enquanto mirava com o arco. Finalmente, soltou a flecha e acertou o centro do alvo. Bom trabalho. Artemis assentiu, satisfeito ao ver o progresso que Bill havia feito. Acertar um alvo de 25 metros sem minha bênção e com apenas 18 dias de prática é um progresso bastante notável. Obrigada. Bill declarava com um sorriso. Artemis assentiria novamente, dando ao homem de cabelos brancos um pequeno sorriso. Eram cerca de 11 horas da noite. Artemis já havia criado seu doppelganger para cuidar da lua, enquanto ajudava Bill em um curto tiroteio com o arco. Ele pediu ajuda a Artemis, pois queria melhorar suas habilidades de reverência mais rapidamente, então seus tempos foram ajustados um pouco mais novamente. Pouco antes que eles pudessem continuar falando, uma buzina estranha soou por todo lugar, fazendo com que Bill olhasse em várias direções, totalmente maravilhado com o som. Ótimo, ô idiota! Artemis afirmou com um tom entediado enquanto olhava para o céu. Bill seguiu o olhar de Artemis, para ver como de repente uma carruagem dourada desceu do céu e aterrissou com força no chão, deixando uma incrível derrapagem. O homem de cabelos brancos observou com grande espanto e admiração o objeto que estava diante dele. Eu nunca tinha visto nada parecido antes. Uma das portas se abriu, fazendo com que uma voz familiar fosse ouvida. Como você está, irmãzinha? Eu já disse para você não me chamar assim, idiota. Artemis batia pesadamente no chão, mostrando seu aborrecimento. Ah, vamos. Não seja assim. O homem saía do carro, revelando Apolo. E que me dei ao trabalho de vir por ordem do nosso pai, Apolo declarava com um pequeno beicinho. Artemis iria bater no chão mais uma vez. Eu não me importo, saia daqui. Apolo se aproximaria rapidamente de Artemis de braços abertos. É assim que você cumprimenta seu irmão. Vamos, me dê um abraço, irmãzinha.
Apolo abraçou a deusa com força, enquanto Ártemis resmungou baixinho porque não podia evitar o abraço. Irmã? Bel perguntou como uma gota de suor. Ártemis lhe daria uma ajoelhada forte nas partes íntimas de Apolo, fazendo com que o deus a libertasse. Ele me chama assim porque, segundo ele, nasceu antes de mim. Ártemis puxou seu arco e mirou nas partes de Apolo, fazendo com que o deus soltasse um suspiro cansado para as ariscas de sua irmã gêmea. Então, você vai me dizer o que o traz aqui, ó, você vai continuar me incomodando. Fim do capítulo. Bem, a verdade é que foi muito complicado para mim escrever as últimas 2.000 palavras. Eu tive um pouco de bloqueio de escritor na época, mas de alguma forma consegui sobreviver. Mais do que tudo porque eu não sabia como terminar o capítulo, mas acho que acabou bem no final. Espero que tenha gostado, e até a próxima. Uma saudação. Número de palavras: 5.323 palavras. XXXXXXXXXXXX